Olá, meus amigos, que Deus abençoe e ilumine a vida de todos. Vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus. Eu gostaria que você que está aí acompanhando essa mensagem ficasse até o final e prestasse atenção no que nós vamos ler, né? Porque eu creio que o Espírito Santo ele vai falar ao seu coração. Caso essa palavra venha a ser relevante para você, coloque essa palavra em prática, pois eu acredito do fundo do meu coração que colocando a palavra de Deus em prática, aquilo que o Espírito Santo ensina através da palavra, há grande galardão, há uma grande recompensa. O capítulo 15 de 2 Crônicas, nós vamos ler o versículo 3. Diz assim: e Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel, e o buscava, o achava. Então eu fiquei meditando nessa palavra, e me chamou a atenção que os israelitas, faltava para eles 3 coisas. A primeira coisa que diz aqui a palavra, que eles ficaram muitos dias sem o verdadeiro Deus. Depois vai dizer que eles também não tinham sacerdotes que o ensinassem, né? E por último vai dizer que eles estavam sem lei. Então, por não terem, né, essas 3 coisas, aqui diz que eles passavam por muitas angústias. Então, olha o que vai dizer em Romanos, capítulo 6. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, em Romanos, capítulo 6, o verso 16. A primeira coisa que faltava para eles era o verdadeiro Deus. Em Romanos 6, o verso 16, diz assim, ó: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então eu vou te dar aqui um exemplo. Porque há pessoas que dizem assim, estão com uma vida toda bagunçada, né? Vivendo de uma maneira depravada, e elas dizem assim, eu tenho Deus no meu coração. Mas espera aí, lá em Crônicas diz que os israelitas, eles estavam vivendo sem a presença do verdadeiro Deus. Então quer dizer, há outros deuses. E nós devemos prestar bastante atenção, qual é o Deus que nós estamos servindo? Será que é o Deus, né, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Por exemplo, quando eu era do mundo, né, eu estou na igreja já tem 18 anos que eu estou na igreja, graças a Deus. Porém, antes da minha chegada à igreja, eu também dizia que eu tinha Deus no meu coração. Quantas vezes eu falei que Deus estava dentro de mim, né? Quantas vezes? Mas agora eu me lembrei de um fato que me ocorreu uma certa vez. Eu era usuário de drogas, né? Eu era viciado na maconha. E uma certa vez, um certo dia, eu estava sem dinheiro para comprar a maconha. Eu estava ali fissurado para fumar e eu não tinha, né, aonde fumar. Eu lembro que nesse dia eu andei em vários lugares, né? Fui na casa de alguns colegas e ninguém tinha aquele dia lá o baseado. Eu voltei para casa meio triste, meio cabisbaixo, e eu entrei no banheiro de casa, diante do Espírito Santo,
o que eu estou falando aqui não é mentira, é verdade. Eu dobrei os meus joelhos e ali eu fiz uma oração, isso mesmo, eu fiz uma oração e eu pedi a Deus que enviasse a maconha para que eu pudesse fumar. Eu estava ali ajoelhado no banheiro de casa, quando de repente eu escutei uma voz, um amigo meu, me chamando. E você acredita? Quando eu ouvi a voz dele, eu disse: obrigado, Senhor, o Senhor me ouviu. Então você acha que quem que enviou aquele rapaz até a minha casa? Com certeza não foi o verdadeiro Deus. Eu estava me inclinando para quem? Para o diabo, para os demônios. Eu servia aos demônios. Tanto é que a minha vida era um inferno, a minha vida era uma droga. Eu cheguei na igreja cheio de demônios. Eu cheguei na igreja possesso de espíritos malignos. Eu nunca cheguei a manifestar, nunca tive essa experiência de manifestar com demônio na igreja. Porém, morava em mim uma legião de demônios. As minhas ações, as minhas atitudes mostravam que eu era uma pessoa endemoniada. Então, como diz aqui o Romanos, a quem a gente se apresenta para servir, esse vai ser o nosso Deus. Então, os israelitas, eles não estavam se apresentando para servirem o verdadeiro Deus. Tá compreendendo? A segunda coisa que diz aqui no Crônicas, que os israelitas estavam sem. Eles não tinham sacerdotes. Eles não tinham pessoas ali que os orientassem, que traziam até a eles as disciplinas. Faltava, como diz aqui, olha, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem o sacerdote que os ensinasse. Então, olha que coisa, pessoal, como é importante a gente ter um pastor, como é importante a gente ter um líder espiritual para nos ajudar no crescimento espiritual. Aqui em Jeremias, deixa eu abrir aqui rapidinho, Jeremias, capítulo de número 3, o verso 15. A palavra vai dizer o seguinte, olha que coisa bonita. E vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Graças a Deus que Deus, ele colocou no meu caminho homens de Deus, pessoas de Deus, para que viessem me ensinar sobre o temor, sobre o respeito da palavra de Deus. Na igreja, eu não só aprendi sobre a palavra, como também eu aprendi a viver. Pois na minha casa, mesmo eu tendo um pai, uma mãe, mesmo eu tendo pais maravilhosos, eles não tinham o entendimento da palavra. Então, eles não podiam me ensinar sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus, porque eles também não sabiam, E na igreja eu consegui aprender sobre o reino de Deus, sobre as coisas espirituais. Eu recebi o ensinamento dos homens de Deus. E não só recebi na igreja ensinamentos espirituais, mas também recebi muitos outros ensinamentos. Na igreja eu amadureci, eu cresci, eu aprendi na igreja sobre ser uma pessoa diferente, uma pessoa trabalhadora, esforçada, pois quando eu era do mundo eu era uma pessoa muito preguiçosa, sabe? Eu era uma pessoa assim que não levava nada a sério. E na igreja, com os homens de Deus, eu aprendi a levar as coisas a sério, a ser de palavra,
parece até assim engraçado, né? Mas até assim se alimentar eu não sabia. Uma certa vez, já contei isso várias vezes na igreja, o meu pastor, ele me levou em um restaurante para almoçar. E foi até numa churrascaria. Eu, né, não estava acostumado a estar nesses lugares. E eu lembro que o pastor, ele colocou bem pouquinha comida no prato dele. Eu fiquei pensando, meu Deus, né, como que ele vem em uma churrascaria onde tem vários alimentos gostosos e ele só coloca isso no prato? E eu, né, fiz ali uma montanha ali de comida. E aí fui lá com meu pratinho, sentei ali à mesa junto com o pastor, e ele olhou para mim e falou, olha, rapaz, eu me arrependi de ter trazido você aqui, você me mata de vergonha, eu fiquei todo sem jeito, né? O que será que o pastor quis dizer? E ali ele me ensinou, ele falou, Wellington, não é desse jeito. Você vai lá, você pega um pouquinho, aí você come, depois se você quiser mais, você vai lá, pega mais um pouquinho. Do jeito que você está fazendo aí, Wellington, é falta de educação. Ali eu fiquei morrendo de vergonha, perdi até a fome, mas aquilo ali foi um aprendizado, eu aprendi com o homem de Deus, né? Então, a segunda coisa que estava faltando ali para os israelitas era um líder espiritual. Era alguém que iria agregar, que iria trazer ali ensinamento. Será que não tem faltado isso para você também, não? Hoje em dia é comum a gente ouvir pessoas dizer, eu não preciso de pastor, não. Não preciso, não. Jesus é o meu pastor. Sim, Jesus é o pastor, né, das ovelhas, mas nós precisamos também de um líder espiritual, de alguém maduro, de alguém, né, que tem uma experiência com Deus, para que a gente possa aprender, não é verdade? Continuando aqui, a terceira coisa que faltava na vida dos israelitas, eles estavam também sem lei. Né? Eles estavam sem Deus, sem o verdadeiro Deus, estavam sem sacerdotes e estavam sem lei. Não havia lei. Né? Eles faziam aquilo que dava na cabeça deles. Eles faziam aquilo que eles bem achavam, né, que era certo. Eles faziam. E o que estava trazendo? O que as decisões erradas estava trazendo para a vida deles? Angústia, tristeza. Quantas pessoas falta a humildade de parar para ouvir, né? Falta essa sensibilidade de aprender, porque na vida nós estamos aprendendo. A verdade é que nós iremos morrer e não iremos aprender tudo. Todos os dias nós estamos aprendendo. E o Senhor Deus, ele disse algo aqui muito bacana para o Josué. Josué capítulo 1. O Josué, ele foi um homem de Deus, uma pessoa assim que nos dias dele fez a diferença, porém ele aprendeu muito com um servo de Deus chamado Moisés. Então Moisés para o Josué foi um líder espiritual. E o Josué, por um tempo, ele esteve ao lado de Moisés aprendendo. Quando o Senhor Deus levou Moisés, aí o Josué ficou arrasado, né? Pensa, perdeu uma pessoa que era muito especial, muito especial. E Deus apareceu e falou com Josué, Josué, levanta, Josué, meu servo Moisés é morto, agora eu vou contar contigo, ô Josué. E Deus, ele disse algo forte aqui para o Josué, no capítulo 1, versículo 7. Preste atenção, olha o que o Senhor Deus disse para o Josué. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Preste atenção, ó, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, ó, toda a lei. Lembra
que a gente leu lá em Crônicas, que o povo não tinha lei, eles estavam sem lei. Então aqui o Senhor Deus orientou Josué o seguinte, ó, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, a orientação era que se o Josué, ele vivesse a lei que foi passada para ele, ele iria ser bem conduzido por onde quer que ele fosse. Ele ia prosperar, ia dar tudo certo para ele. Então, vamos ficar com esse recado de Deus. 3 coisas que estavam faltando para os israelitas e que você venha se examinar para que não venha faltar na sua vida. Eles tinham falta do verdadeiro Deus, eles estavam andando, vivendo sem o profeta, né, sem sacerdotes que pudessem orientá-los, e eles não tinham uma lei. Então vamos buscar essas 3 coisas. Busque. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei o que você vem passando, porém, uma coisa eu sei, que Deus, Ele quer que você vá bem em todas as áreas da sua vida, tá certo? Deixa eu fazer uma oração, eu vou mandar uma bênção especial para a sua vida. Eu queria que você cresce, aí aonde você está, Deus ele vai tocar na sua vida. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu venho ministrar uma bênção toda especial para esse amigo, para essa amiga que acompanha essa mensagem de fé e que agora no momento recebe essa oração. Eu determino, meu Deus, bênçãos. Eu determino uma bênção, meu Pai, especial. Não sei o que essa pessoa precisa, mas eu venho profetizar que o que ela precisa, que o que ele precisa, essa pessoa possa receber em nome do Senhor Jesus. Receba aí agora, pela fé, a sua bênção, o seu milagre. O poder de Deus, a unção de Deus toca agora na sua vida e quebra toda a força do diabo em nome do Senhor Jesus. Manda uma bênção para a sua família, manda uma bênção para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua vida financeira, enfim, para todas as áreas da sua vida. Amém? Graças a Deus. Olha, pessoal, deixa eu aproveitar aqui e fazer um convite. Você que aí nos acompanha pelas redes sociais, nós teremos quarta-feira agora 3 reuniões e nessa oportunidade nós estaremos fazendo um clamor pela Sagrada Família. Queria te convidar para que você possa estar junto conosco. Nós estamos ali na rua Porto Velho, número 899, no Jardim Cumbica. Assim como eu busquei a Deus e Deus me ajudou, Deus mudou a minha história, Deus ele pode também e ele quer mudar a sua história e a história da sua família. Tá certo? Que Deus abençoe, um forte abraço. Deus é contigo. Não desanima não, tá? Tudo vai dar certo para a glória de Deus. Tchau.